que interessante, assim como nessas outras harmonizações, muita gente confunde a harmonização falando, é uma técnica. Uma técnica de fazer uma harmonização. Né? Se a gente falasse da harmonização facial, sim, tem uma técnica de fazer isso. É uma arte, né? A arte de você gerar uma casa toda harmonizada, toda colocada, cada coisa no seu lugar, ter aquela harmonia naquele ambiente. Sim, é uma arte também você saber colocar as coisas no lugar e a coisa realmente, né, acontecer ali um tchan. E é uma ciência? Existe algo por trás? Eu diria que sim, existem princípios, existem os porquês, né, do porquê fazer de uma maneira, o porquê não fazer de outra maneira. Então, as pessoas às vezes confundem achando que a harmonização é uma coisa só. Ela não é. Ela é uma técnica, existe uma técnica, uma maneira de fazer, por isso mesmo a gente consegue aprender a harmonizar. Existe uma ciência por trás, existem as razões, os porquês que são feitos de uma maneira e não são feitos de outra. E existe uma arte por trás, porque quando você começa a aprender a harmonizar, e você começa a fazer isso, e a praticar e a experimentar, você começa a ficar boa nisso. Você começa a masterizar isso, né? Quer dizer, você começa a chegar no estado da arte, ou seja, começar a fazer isso de uma maneira mais natural, mais simples, de uma maneira gostosa e muito mais prazerosa, que é o que a arte nos traz. Então, eu queria te dizer que não precisa ser uma coisa ou outra, porque as três coisas, a técnica, a arte e a ciência, elas se juntam na harmonização. Portanto, as pessoas, existe uma diferença entre essa questão de harmonizar, porque as pessoas confundem e acham muitas vezes que harmonizar é só colocar uma comida com vinho e pronto. E tudo bem. É só comer com vinho e já está harmonizado. Eu diria que isso seria o primeiro passo, né? Quer dizer, se você já deixar de só beber vinho e começar a colocar comida, eu diria que você já começou por um bom caminho. Porque tem gente que só bebe o vinho e não coloca comida junto. E isso é o maior erro que você pode cometer, né? Porque a primeira coisa que a gente tem que entender, né, é que o vinho você não bebe, o vinho você come. E olha que louco que eu estou falando. Mas, Lília, vinho é líquido, né? Como é que é isso? Como é que eu vou comer o vinho? Vou mastigar o vinho? E é bem isso mesmo. Você deve tratar o vinho como um alimento. Portanto, ele deve fazer uma parte, ele tem que fazer parte da sua refeição. Né? Ele tem que ser mais um alimento para você, para se juntar com a comida. Isso é o princípio básico, isso é o marco zero. Isso é só o comecinho da sua jornada de harmonização. E se você já começar a fazer isso, toda vez que tiver com vinho, colocar um alimento, é muito bom. Mas isso não é a harmonização, não é a harmonização que a gente fala aqui. É só o comecinho. Então, às vezes, as pessoas pensam que harmonizar é só fazer isso. Eu diria que isso é importante, é um bom começo, mas não é só fazer isso. Depois, aí as pessoas, em vez de pensar, então tá bom, então, harmonização, então, é o outro lado da moeda, né? É ter que fazer aquela harmonização perfeita, aquela harmonização difícil, aquela combinação de um vinho especial com um prato sofisticado, que eu nem sei fazer, a receita, que coisa difícil, eu não vou conseguir, eu não vou ter dinheiro para gastar com isso, eu nunca vou conseguir ter acesso a isso, e aí você se paralisa nessa jornada, porque você já está enxergando lá na frente, mas você ainda está começando a sua jornada aqui, né? Então, imagina assim, que você está, ó, que interessante, você está lá na Espanha. Eu vou falar da Espanha porque eu gosto de falar da Espanha, gente. Quem me conhece já sabe que tudo para mim, os exemplos são da Espanha. Mas sabe por quê? Deixa eu ser sincera, né, minha amiga? Porque é isso que é uma experiência minha, né? Na verdade, quando eu falo da Espanha, eu estou falando de alguma coisa que realmente eu conheço, né? Eu poderia dar vários exemplos, mas seriam mais teóricos, né? Então, eu prefiro te dar um exemplo mais prático da minha vivência, e quando eu não tiver um exemplo da minha vivência, aí eu te dou um exemplo mais teórico, tudo bem? Vamos combinar assim? Mas então, voltando aqui no assunto, basicamente é o seguinte, as pessoas acabam ou indo para um lado de, é só colocar qualquer comida no prato, de qualquer jeito, ou vão para o outro lado, que é, não, agora eu vou ter que colocar aquele super mega blaster prato aqui, com um vinho super caro e tal. Então, deixa eu te falar. Primeiro, harmonizar, você não precisa fazer isso só em ocasiões especiais. Qualquer ocasião é ocasião para você harmonizar.
tá? Você não precisa gastar com vinhos caros, com pratos difíceis e caros, com alimentos caros. Não são só os alimentos caros que harmonizam, não são só os vinhos caros que combinam. Você não precisa fazer receitas exóticas, receitas de chefe. Ótimo se você fizer e ótimo se você tiver oportunidade de degustar uma receita de chefe. Isso, não estou dizendo que isso é horrível, não é isso. Mas eu estou dizendo que você pode incorporar essa harmonização em qualquer momento, em qualquer ocasião. Por isso que eu falo, você pode arrasar harmonizando vinhos em qualquer ocasião. Com qualquer tipo de vinho também. Não precisa ser só com vinho caro ou com vinho amadeirado. Tem vinhos simples, frescos, refrescantes, que vão harmonizar perfeitamente com determinados pratos, determinadas comidas e determinados momentos. Pensa comigo, é diferente você harmonizar na hora do almoço que na hora do jantar. É diferente você harmonizar na hora que você estiver num aperitivo ali, num coquetel, né? Ou tomando um vinho no final da tarde com a sua amiga, num happy hour, que num jantar sofisticado ou num jantar de negócios, ou, enfim, num compromisso assim, social mais especial, né? Mais específico. Ou então em datas festivas, é diferente. Num jantar mais íntimo, ou com você mesma, sozinha, é diferente. Mas isso não significa que você não possa harmonizar a todo momento. Que você não possa pensar nesse momento com vinhos em um momento de maior prazer potencializado porque você está harmonizando.